Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Poli3. Para tudo que você está fazendo agora, senta no sofá e fica quietinha e quietinho. O Band Mulher já está no ar. Também vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o bullying, já que no fim de semana foi o dia de conscientização sobre esse ato, que inclusive é crime. Vamos ter aqui um bate-papo para orientar as pessoas sobre o quanto essa ação pode impactar na vida das crianças e dos jovens e também dar dicas de como lidar com esse problema. Já estamos de volta no Band Mulher e, como eu prometi, a gente segue falando sobre o combate ao bullying e também a violência nas escolas. É sempre muito importante, né, gente, discutir quais são os impactos desse ato na vida das crianças, dos adolescentes. Por isso eu convidei duas profissionais do Instituto Hortense para falar sobre o assunto, trazer orientações. Bem-vindas, meninas. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Ó, elas estão ensaiadinhas aqui, vocês viram, né? A Etélia, bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Dani, bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Uma data muito importante que foi celebrada no fim de semana, mas que a gente o ano todo tem que estar batendo na porta e que se tornou até crime, que é o bullying e o cyberbullying também, né? Sim. Então eu queria até que a gente começasse a reforçar o quanto é importante se falar sobre isso, né? Sim. A importância de se falar é exatamente para a conscientização das pessoas sobre o que é, né, do que se trata, como que ele começa, como a gente identifica. As pessoas acham que é uma brincadeira, que é uma coisa boba, banal, mas que na verdade causa muitos conflitos, causa muitas confusões, tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, qualquer ambiente que as pessoas estejam, né? O bullying ele está presente em todos os lugares. Ô Dani, eu lembro na minha época de criança, de escola, que as pessoas falavam assim, lá a gordinha, não comigo, que eu era magrinha, mas o gordinho da lancheira, a Maria Joaquina, tinha a época do carrossel, e nomeavam, colocavam apelidos, e isso tudo a gente engolia e não se fazia nada, mas tudo isso já é um bullying, né? Já é um bullying. Na verdade, começa com essas brincadeirinhas ingênuas, como se não tivesse maldade, e de repente a criança ainda não sabe nomear exatamente os sentimentos dela. Ela tem essa dificuldade e a partir daí ela vai tendo dificuldade de lidar, onde vai surgindo várias mudanças no comportamento dela. Então, quando isso é estimulado, é incentivado por esse agressor, essa criança, como ela ainda não consegue se defender, ela vai mudando esse comportamento de uma maneira onde vai trazendo um grande sofrimento para ela. E que esse sofrimento chega até a família. É verdade. Então, enquanto a gente não conseguir trazer essas orientações, fazer essas prevenções, infelizmente essa criança ela está em sofrimento. Então é importante ter esse olhar e identificar. E a escola é um dos lugares que mais acontece esse tipo de situação constrangedora para a criança. Então, a princípio, eu queria que vocês me falassem, por exemplo, os pais que estão em casa, não estão vivenciando o dia a dia ali dentro da escola, junto com o filho ali na sala, com o coleguinha, como que ele pode identificar se o filho está sofrendo esse tipo de constrangimento na escola ou em qualquer outro ambiente? Normalmente, um dos primeiros comportamentos a serem observados é a introspecção. As crianças costumam ficar mais introspectivas, mais recuadas, mais sozinhas, não querem estar em grupos, estar com os amigos, se isolam no quarto. Então, esse é o primeiro indicativo de que pode estar acontecendo algo. E como que os pais devem abordar, falar, chegar e conversar sobre? Isso depende muito de como é trabalhado essas questões em casa, né? Nem sempre as crianças, os adolescentes têm esse espaço para falar, para se abrir, para falar do que eles estão sentindo em casa. E aí, de um dia para o outro, começar de um dia para o outro não é fácil também, né? Então, é importante que os pais se conscientizem sobre a importância de ter um diálogo com os filhos, né? De conhecerem os filhos, para que num momento em que eles identificarem uma mudança de comportamento ou qualquer
sintoma, qualquer situação diferente do que é usual, que eles tenham a liberdade de chegar, de sentar, de conversar, ouvir sempre com atenção, para que possa entender quais são os sentimentos, quais são o que está de fato acontecendo naquele momento, para depois se pensar no que pode ser feito em relação à situação vivenciada. E agora, ocorrendo uma situação dentro de uma escola, como que um professor, uma pessoa que é responsável ali, pode intervir, pode abordar, pode explicar que aquilo não está certo? Como que essa abordagem deve ser feita? Então, na verdade, a primeira coisa é ter essa percepção. Então, diante da situação, é interessante existir esse mediador de resolução de conflitos dentro do ambiente escolar, porque geralmente o bullying ele ocorre dentro da escola ou ao redor da escola. Então, tentar identificar isso é extremamente importante. E identificar também quem é essa vítima, quem são esses agressores, porque pode ser um ou um grupo de agressores. Exato. Então, identificar esse grupo para tentar trazer maneiras de de fazer algum tipo de prevenção dentro da escola, com algum programa, com cartilhas, com uma educação socioemocional que vai trabalhar os sentimentos dentro, com essa criança, ela entender o que está acontecendo com ela. E através desses programas, a gente já consegue, sim, não posso falar que vai finalizar, que vai acabar, mas vai diminuir. Mas para isso, esse profissional ele tem que ter essa percepção. E às vezes, devido à demanda, da quantidade de crianças, às vezes eles não conseguem ter, porque começa com uma brincadeirinha, às vezes não há um registro, porque a criança também ela tem que falar o que ela está passando. Então é importante sempre estar orientando as crianças a falarem isso. Até mesmo aquele que é observador, porque tem um agressor e tem um observador. Aquele que é observador, ele também está fazendo um bullying. Verdade. Ele também está causando, mesmo que ele não faça nada. Mas no momento em que ele filma, que ele coloca nas redes sociais, ele também se torna um agressor. Ou que ele se cale, né? Verdade. Ou incentive, que fica ali assim, sabe aquela turminha que fica ali no fundo, vai, e não, né? Ele também tem uma participação de forma indireta, mas tem, né? Agora, um fato interessante, por exemplo, às vezes a gente fala muito sobre quem é a vítima, mas quem também está ali, talvez, falando e ofendendo, pode ter algo por trás daquilo, pode ser uma criança que vivencia aquilo na vida, fora da escola e acha que aquilo é normal. E tem que se observar isso também, né? Com certeza. Sempre tem um motivo. Isso não começou do nada. Normalmente, os agressores também são vítimas, né? São vítimas em outros momentos, em outros ambientes, ou já foram vítimas. Normalmente, eles também são. Muitas vezes em casa. E aí merece toda a atenção e orientação. Com certeza, também, não só apontar o dedo para essas pessoas. Por isso, como a Dani trouxe, a importância dos profissionais envolvidos e da família, né, ter o conhecimento sobre o assunto e ter uma estrutura para uma mediação de conflitos. Porque ali não é só aquela cena naquele momento. Verdade. Existem outras coisas. O trabalho que vocês têm feito como Instituto Hortense, por exemplo, não só nessa data, mas creio que sempre, é isso, né? De fazer palestras e levar essas informações para o público em geral, professores, pais, alunos e tudo mais, não é isso? Exatamente. Nós conseguimos desenvolver tanto o professor quanto a família, porque são, né, na verdade, um depende do outro para que a educação junto com as crianças ocorram. Então, essa orientação, ela é muito importante para as famílias também, onde elas vão conseguir ali, de alguma maneira, ter uma compreensão maior. E entender também o que acontece dentro de casa, porque às vezes, né, devido à demanda, à correria do dia a dia, fica um pouquinho meio que de lado. Então, quando ele tem essa percepção, esse olhar observador para a criança, aí ele já consegue identificar que tem algo de estranho, porque o seu comportamento mudou. É verdade, né? Por isso que nós trabalhamos com as 3 frentes. Nós trabalhamos com as crianças, né? Eles têm um acesso a um conteúdo socioemocional. Nós trabalhamos com os professores, capacitando, formando para que eles estejam preparados para lidar com a criança, para levar isso para a criança. E também trabalhamos com as famílias. Nós também temos momentos específicos com as famílias, levando parte desse conteúdo socioemocional
para que eles tenham condições melhores de lidar com os filhos, de educar os filhos em casa. Nós estamos na reta final desse bate-papo muito gostoso, mas eu queria saber de uma de vocês o seguinte: o que vocês têm visto nas escolas? As pessoas estão entendendo melhor sobre ou ainda está muito assim aquém? Precisa muito ainda de orientação? As duas coisas, elas estão entendendo melhor, né? A gente tem acompanhado desde o início do nosso projeto, a gente tem acompanhado esse desenvolvimento emocional, socioemocional das pessoas, mas a gente está só no comecinho, né? Ainda tem muita coisa. E o que a gente escuta muito das crianças é a falta de cuidado mesmo em relação a essas questões das famílias. Né? As crianças estão necessitadas de serem ouvidas, de serem orientadas, né? Acolhidas, de serem corrigidas. O Instagram ficou rodando aí para vocês conhecerem mais o trabalho do Instituto, mas eu já tenho que encerrar o programa, então muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Tá? Muito obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais Band Mulher e eu te espero às 10:50, nosso encontro marcado. Um beijo e até lá. Sejam muito bem-vindos ao melhor.